Eu estudei no Brasil, na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande, e em Portugal, em Aveiro, na Universidade de Aveiro. A Catarina? Estudei em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e em Vila Real, na Lotada, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e depois fiz pós-graduação em Aveiro, na Universidade de Aveiro. E neste vídeo a gente tem a intenção de falar sobre as diferenças, na nossa perspectiva, na nossa ótica, através das nossas experiências, as diferenças entre a universidade no Brasil e Portugal. Fica com a gente depois da vinheta. Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini. E a Catarina. E eu te peço desde já para deixar aquele like aqui para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada vídeo novo vai chegar uma notificação para ti. E também me siga nas redes sociais aqui embaixo, que a gente pode interagir por lá, tu pode dar sugestões de vídeos, fazer perguntas que provavelmente eu faço um vídeo depois. E também eu tô sempre notificando de vídeos novos caso o sininho do YouTube não funcione, porque o sininho às vezes ele não funciona direito. Umas bugadas. Então, minha gurizada, eu quero reforçar aqui que este vídeo a gente tem a intenção de mostrar através das nossas experiências, ou seja, poderão ter diferenças entre universidades tanto no Brasil como em Portugal. Então é o seguinte, o intuito aqui é te clarear. Caso tu não vá para alguma universidade que a gente falou aqui, eu te aconselho a tu procurar alguém que já tenha estudado lá para saber as diferenças da universidade em si, porque pode variar. Então a gente vai falar aqui sobre Aveiro, a Universidade de Aveiro, a gente Trás-os-Montes e Alto Douro, Coimbra e a FURG no Brasil. Bem, a primeira diferença que eu notei foi a carga horária. Ou seja, no Brasil, pelo menos no meu curso, que eu estudei, eu me formei em Biologia na FURG, e o curso tem carga horária muito maior, sabe? É um curso integral, é manhã e tarde, muitas aulas e é bem pesada a carga horária. Não digo nem dificuldade, mas sim no número de aulas, o número que tu fica na universidade em aula, não fora da aula. Né? Em Aveiro eu senti que eram bem menos aulas, né? E tipo, às vezes tinha aula de manhã e de tarde, mas tipo, tinha uma aula 9 horas, depois umas 4 horas da tarde. Tinha alguns dias que tinham mais aulas, mas no geral eu vi que no Brasil, pelo menos na FURG, a Biologia, ela tem muito mais carga horária do que em Aveiro. Porque tu não estudou no Brasil, não, mas não sei se tu me confirmas isso. É assim, depois do processo de Bolonha, o objetivo é que as aulas deixassem de ser expositivas para serem participativas e o aluno estude mais em casa, então o número de horas de aulas foi reduzido na maioria dos cursos. Então o objetivo é o aluno estudar mais por si em casa. Eu tive essa experiência, senti isso na Universidade de Aveiro, sobretudo, na UTAD também. Em Coimbra eu estudei antes do processo de Bolonha e então e tínhamos bastante carga horária porque tínhamos bastantes horas de práticas, normalmente de tarde e de manhã teóricas. Então tu dizes que na época de Bolonha era mais parecido então com o Brasil? Antes do Bolonha penso que sim. Sim, eu peguei já após Bolonha, então eu peguei com essa carga horária pequena. E também tem que se ver que varia da universidade se a carga horária dos cursos varia da universidade. Sim, todas as características que a gente está dizendo aqui, elas variam de universidade e para o país também. Então, tipo assim, a pessoa que estudou na Universidade do Pará, no Brasil, por exemplo, pode ser diferente da minha experiência da FURG do Rio Grande do Sul, entendeu? Mas pode ser a mesma também. A mesma coisa que a pessoa que estudou em Coimbra é diferente de Aveiro, que pode ser diferente da UTAD, que pode ser diferente da Universidade do Minho também. Então, isso pode variar. O intuito desse vídeo aqui é clarear. E não dizer assim, é assim e pronto. A gente não tá aqui querendo dizer coisas absolutas, mas sim de trazer essa discussão, pra te pensar sobre isso. E pegando o gancho do que ela falou sobre estudar em casa e tudo mais, fora ou na biblioteca, né? Eu trago que a segunda diferença que eu senti, porque eu peguei um pós-Bolonha, né? Foi a autonomia dada ao aluno em Portugal, que é o seguinte. O professor praticamente ele fala ali sobre o conteúdo, né? E depois, claro que tu pode ir na aula dele, tirar dúvidas, isso sim, né? Tem entendimento. Mas tu tem muito mais tempo fora da sala de aula, né? Que aí por ti mesmo tu vais estudar, procurar as coisas e tudo mais, né? Olha, muita gente acha bom ou ruim. Pra mim, pro meu tipo, né? De como eu estudo, pra mim é muito bom. Porque eu sou muito de estudar em casa e por mim mesmo. Muitas vezes eu preferiria estar em casa com conteúdo do que estar na aula mesmo. Mas o que tu achas disso?
Eu acho que o processo de Bolonha veio introduzir uma coisa interessante, que foi as orientações tutoriais, em alguns casos, e acho bom a pessoa poder estudar com autonomia, insistir mais nas áreas que sente mais dificuldade, nem sempre são as mesmas, e tirar as dúvidas com o professor na aula ou depois no gabinete, nas orientações tutoriais. Sim, é meio que assim, isso meio que te treina a tu meio que correr atrás das coisas. Eu acho muito interessante isso. Porque muitas vezes a pessoa até tá no trato familiar que tá acostumado a ganhar tudo na mão, né? E isso de tu ir atrás faz com que, tipo assim, pra te acordar pra vida, né? Porque a gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer. E isso, pelo menos assim, foi... Olha as reflexões que saem disso, né? E pra mim, pro meu modo de vida, isso casou muito bem. Pra muita gente pode não casar, né? A pessoa pode estar acostumada com outro método, né? Mas pra mim foi muito bom. Mas isso pode variar de universidade, de professor, de país. Então, não peguem isso como uma coisa absoluta. Eu mesmo, tanto na FURG quanto em Aveiro, dificilmente eu ia para a biblioteca. Ou se era para fazer algum trabalho, mas assim, eu gostava de estudar na cama, deitado no notebook nas pernas, na cama, assim, sabe? E muita gente diz que isso aí não dá, e para mim sempre funcionou. Então, tem que ver as tuas necessidades e como tu te adapta melhor. Não tem assim um método coringa assim para todo mundo, né? Então é muito bom tu ver pra ti, mas essa foi a diferença que eu notei. Tu também, pós-Bolonha. Pós-Bolonha também estudava bastante em casa, na cama também. Tá, mas na pré-Bolonha, no caso... Tínhamos mais horas de aulas em pré-Bolonha quando fui em Coimbra, porque tínhamos os laboratórios que chegava um dia que o de Química ocupava uma tarde inteira. Saíamos lá às 8 da noite. Claro que se acabássemos a experiência laboratorial antes, também podíamos sair antes. Na FURG também. Mas tínhamos 2 tardes de laboratórios, Química e depois outra disciplina, e tínhamos as teórico-práticas, no caso da matemática e da física, não são práticas, são teórico-práticas da resolução de exercícios. Na UTAD também tínhamos aulas teóricas, práticas e teórico-práticas, mas a carga horária é mais pequena, e o que possibilitava então mais tempo para estudar em casa. Biblioteca, só mais para fazer trabalhos ou estudar com colegas, assim, quase em cima dos testes, das frequências, como quiserem chamar, dos exames. A frequência geralmente é o que se chama aqui os testes no Brasil, né? Sim, testes ou frequências. Ou depois na altura de exames. E também, por exemplo, aproveitar furos no horário, tipo momentos... Gavetas falam no Brasil. Aqui também falam gaveta? Não. Aqui falam furos no horário. Entre a gente falava gaveta, então... Por exemplo, aproveitar às vezes ir para a biblioteca estudar nesses furos para aproveitar quando se andava na época de frequências na época de frequências. Senão a gente aproveitava para descansar um bocadinho e socializar entre os colegas, apanhar um bocadinho de sol no inverno cá fora. É assim. Mas tanto em Aveiro também a carga horária era pequena e eu, por acaso, no meu curso quase não tive práticas laboratoriais nem teórico-práticas, por isso era mais teórico. Falou que era de fazer bioquímica? Ainda não. Ela fez bioquímica. A bioquímica na UTAD e depois bioquímica na área alimentar na Universidade de Aveiro. Fiquei com pós-graduação. Sim. E até uma coisa que eu não tinha pegado, a gente não tinha colocado no roteiro para falar agora, mas como tu falaste, eu achei interessante falar, que são os tipos de aulas. Teóricas, teórico-práticas e as práticas. Aí eu acho que depende muito do curso, né? Eu não sei, por exemplo, de alguns cursos como fazem isso, mas como eu fiz biologia, era o seguinte: tinha umas teóricas, né? Que era teoria, era uma aula discursiva, era um slide, muitas vezes o professor falava do conteúdo só, né? Aula teórica. Tinha as práticas, que era no laboratório, de jaleco, né? De bata, como a gente fala, né? Do bata. Sim. E a gente mexia com compostos químicos, a audiologia alguns animais, coisas assim, né? A botânica plantas. E tinha a teórico-prática, que era a resolução de exercícios, né? Tinha muitos em genética, por exemplo, aquelas mendelismo que a gente fala, né? As ervilhas, aquela parte toda.
Então, tem esses três tipos, né? Então pensa assim, que a teórica é a teórica, a teoria, a prática, e a teórico-prática meio que pega as duas juntas, assim. No Brasil eu tive aulas já que era chamado de práticas, mas era uma teórico-prática, a gente ia pro laboratório, tinha que usar o jaleco, porque eu estava no laboratório, né? Só que era resolução de exercícios, né? Então era uma teórico-prática que era chamada de prática. Sim, tipo, a gente estava de jaleco resolvendo... Sim, às vezes acontece. Sim. Também me aconteceu. Até pelo local, não sei se tem salas desocupadas, né? Todas estão ocupadas e o que está desocupado é o laboratório, então... Sim, já aconteceu isso, de ser chamada uma aula prática, mas se for necessário fazer exercícios, íamos para uma sala. Isso aconteceu em genética também. Genética, viu? Não tanto. Sim. Outro fator que me chamou a atenção foram as faltas. Gurizada, as faltas é o seguinte, no Brasil sempre cobram faltas e rodas por faltas. Já em Aveiro, pelo menos na biologia, e quando eu estudei pós-Bolonha, pode mudar a universidade, é claro, só se cobrava faltas nas aulas práticas. Ou seja, tu não era obrigado a ir nas aulas teóricas. Aí, por exemplo, rodar por falta, mas aí é que tá, nas aulas práticas, 3 faltas já te rodavam já. Então era muito importante. Eu até entendo porque, imagina, tu vai trabalhar ali com composto, com animal, que tu vai ver só na aula prática. Aí, tipo, como é que tu vai te formar sem ter visto aquele animal? Tu não é, muitas vezes, em casa ou na biblioteca, tu conseguir ter contato, né? Com aquele composto, né, químico ou com algum animal, né? Então, eu acredito que seja por isso, né? A aula discursiva e as teórico-práticas também, muitas vezes, não se cobravam as faltas. O que, pra mim, pro meu estilo de vida, casou muito bem. Porque, como eu já falei já antes, eu sou muito de estudar de forma autônoma, por mim mesmo, né? E muitas vezes, até o horário trocado, né? Que eu tenho muito tempo de ficar de madrugada, acordar mais cedo é mais... Tipo, não é nem por eu gosto de dormir, não. Eu durmo 6 horas por dia só, então eu durmo pouco mesmo. E muita gente também pega isso como, tipo, falta de educação com o professor, né? Ah, tu não tá... A pessoa vai pra aula e ninguém vai, se não tiver falta... A minha opinião, eu não concordo tanto assim com isso, porque eu acho que não é interessante tu obrigar alguém aí, né? Quem quer, quem acha necessário, quem gosta, vai. Depois, se rodar, não adianta chorar, né? Porque o professor foi ruim. Cara, mas tu não foste a aula. Tem isso aí, entendeu? Então, tipo assim, é muito mais... Eu acredito muito nesse senso de responsabilidade, sabe? A liberdade, ela acaba trazendo... É uma mão de via dupla, né? Ela pode ser muito boa se tu subgerir ela, mas ela pode te destruir se tu não saber lidar com liberdade. O que tens a dizer com... Tenho a dizer que em Coimbra, quando estudei, só era obrigatório ir às práticas também, o que fazia com que bastante gente não aparecesse nas teóricas, exceto depois alguns professores obrigavam a ir às teóricas para se poder fazer a disciplina por frequências e não só por exame final. Então aí nessas as pessoas iam para aproveitar e poder ser avaliada com a matéria dividida ao longo do semestre, porque era muito mais fácil. Na UTAD, antes do Bolonha era só ir às práticas também, a teórica já era facultativo. Com Bolonha, quando eu estudei lá, passou a ser tudo obrigatório, tínhamos que ter aí 75% de horas de contacto feitas, se fossem teóricas ou práticas, não interessava, só podíamos dar 1/4 de faltas. Aqui no Brasil. No total das horas de contacto, das horas todas relacionadas entre teóricas, práticas que a disciplina tivesse. Isso, obrigar a ir à aula, por vezes é bom porque a gente ouve a explicação e absorve logo um bocado, torna depois o estudo seguinte em casa um bocado mais fácil. Eu também não sou muito de acordar cedo, mas lá tinha que acordar cedo e ir para a aula. Sim. Eu acho que, eu digo que tipo, causa isso uma espécie de senso de responsabilidade para as pessoas que não têm, na verdade, né? Por exemplo, se tens uma vida que, como eu já falei, todo mundo te dá tudo na mão, daí tu vai para uma aula, que assim, tu pode ou não, aí vamos supor que, eu não pode, então eu não vou. Aí sai muito mal em todas as cadeiras. Claro que vai ter aquela parcela que vai ficar falando mal do sistema, do professor e tudo mais. Sempre tem esse tipo de gente. Mas eu digo que é o seguinte, a pessoa pode desenvolver um senso que é o seguinte: eu tenho que gerir a minha vida. Então, assim, na próxima vez eu vou tentar, sabe? Acho que o aprendizado tem muito disso. Uma criança, quando está aprendendo a caminhar, ela cai vários tombos até aprender. Então o tombo faz parte do aprendizado. Não tem como dizer que não. Em Aveiro, como era mestrado, não era obrigatório, não tínhamos faltas às teóricas, só tínhamos que fazer as poucas práticas que tive,
E pronto, mas realmente ser obrigado a ir às aulas pode ser bom para a maioria das pessoas. Eu tive um professor que uma depende vez... da pessoa. Tive um professor que uma vez disse algo assim do género: sois estudantes, o vosso trabalho é estudar e é inadmissível faltarem às aulas, porque no futuro não podem faltar ao trabalho. Sim. Ele era bastante rígido nesse aspecto. Para poder fazer por frequência a disciplina, tínhamos que realmente ir às aulas teóricas e práticas, claro, sem dúvida. As práticas, essas não podíamos faltar. Sim, até me lembrei agora dando isso aí, tipo, são coisas que eu tô lembrando agora, que pensar, então em Portugal a ver é tudo livre. Não. A gente teve uma aula uma vez, né, porque eu entrei de boné na aula, né, de boné, e o professor, assim, olhou assim, tem sol aqui dentro? E eu disse, não, então tu pode tirar, então, o boné. Eu tirei. E esse mesmo professor, nessa mesma aula, uma colega nossa, né, é normal, estamos na universidade, ela se levantou para ir ao banheiro, na casa de banho. Ele parou a aula e falou, vem cá, tu pediste por acaso permissão para sair da aula, assim, no meio da minha aula? E ela meio que ficou parada, assim, sem ação, né? Isso, por exemplo, no Brasil não tem falta, tem muitas faltas, mas não tem muito disso, né? Não tem isso praticamente, né? E daí ficou uma discussão, parou a aula, até alguns alunos portugueses mesmo pegaram a causa ali, defenderam ela e tal, mas o que é isso? Parou a aula. E não era muito mais fácil ela ir para casa de banho e voltar e parou-se a aula por causa disso. E sim, então pode aparecer um outro professor que seja totalmente contrassenso, né? Então vão ter casos isolados, bem isolados, né? Também pode acontecer, mesmo que nas regras seja obrigatório ir às aulas teóricas, há pessoas que não se importam muito, que estão habituados ainda ao método antigo. Então não cobram a presença dos alunos. Preferem ter poucos, mas que estejam com atenção e em silêncio e respeitem a aula, do que estar o auditório, a sala cheia e estar sempre aquele zumbido de fundo de falar, não sei o quê, e não deixar dar a aula. Agora, nunca tive um caso tão extremo de não deixar sair no meio da aula e parar a aula. E foi bem no final que a gente tava, foi no último semestre, se não me engano, ou penúltimo. E foi constrangedor aquilo, né? Meu boné, ok, não tem problema, mas o que fez ali com ela foi... Eu acho que foi desnecessário. Muito desnecessário. E por último eu falo aqui da média e da importância da média, né? Que é o seguinte, eu percebo que no Brasil dá-se muito mais importância, por exemplo, o teu trabalho extra fora da universidade. Como assim? O estágio, a publicação, aquela coisa que tu estás fazendo. Por exemplo, lá a média é 7 de 10. Ou seja, 70% para te conseguir passar, terminar essa disciplina nessa cadeira, tu tens que conseguir esse 7, né? E em Portugal a média é 10, 9,5, né? Arredondando-se para 10, né? E tu consegues passar, ou seja, 50%, e dá-se muita importância para a nota. Tu vê, tipo, assim, muita gente, assim, tirei 12, eu tirar 13, com média 14 eu não consigo muita coisa. Muita gente muito preocupada mais com a nota mesmo, e no Brasil muito mais preocupado com estágios, publicações, né? Não sei se tu concordas comigo. Sim, aqui passa-se com 10, 9,5 já é 10, é coluna para 10, a escala vai até 20, 20 é muito raro, quase nunca vi ninguém ter um 20, tudo certo. Sim. A média é muito importante porque, por exemplo, abaixo de certos valores já não se consegue bolsas de investigação nem nada, é-se automaticamente excluído de alguns concursos. Então as pessoas apostam muito em estudar para os testes, em tirar boas notas e em fazer melhorias de nota também, que é possível fazer novamente o exame da disciplina no ano seguinte para fazer melhoria de nota, subir as notas, para tentar ter uma média. As pessoas gostam sempre de ter uma média de 16, seria ótima, mas pelo menos numa média de 14. Sim, o 14 é meio equivalente ao 7 no Brasil, né? 14 é a média que as pessoas que mais querem ter, ou 15, para não ficarem excluídas de certas coisas. Sim. Porque abaixo disso é... Para conseguir uma bolsa já não se consegue.
Sim. Outro tipo de empregos, sim, outro tipo de empregos valorizam mais a experiência. Claro que os cursos que têm estágio é bastante importante, o estágio, e tem um peso grande na média final do curso e também importante para depois para o currículo. Mas por vezes... Existem pessoas que em Portugal, que se preocupam sim com estágio, fazer alguma coisa fora, publicação ainda na graduação, ainda na licenciatura, mas eu vejo sim que o geral a preocupação é mais com a nota mesmo. Sim, durante a licenciatura a preocupação é mais com as notas e o estágio final, caso o curso tenha, porque há cursos que com Bolonha ficaram sem estágio. O curso é 3 anos, né? E o 4º ano é um estágio. Isso é no caso da Biologia em Aveiro. Ah, é só Biologia, ok, desculpa. E é só em Aveiro. Tá bom, isso é só de Aveiro, ok? Porque nos outros sítios com 3 anos já sai. Isso é só ver. Mas é muito bom. Ou pode ter alguma que a gente não sabe, outra aí, qualquer. Sim, pode ser que agora outras universidades ou Então, politécnicas... específico de Aveiro e do curso, então... É, porque os colegas que eu tive no mestrado de Bioquímica se tinham formado, tinham tirado a licenciatura na Universidade de Aveiro, não têm isso. Tem um projeto Um projeto no final, ok. no final do 3º ano e acaba por aí. Tens alguma coisa mais para falar? Não, só que apenas dizer que gostei muito das 3 universidades onde estudei. Eu também, eu gostei das duas. Tanto da FURG quanto a de Aveiro. E na UTAD os professores eram bastante acessíveis, o ambiente era bom. É uma universidade mais pequena, mas gostei muito de estudar na UTAD, de tirar a licenciatura lá. A Universidade de Aveiro também gostei. É uma universidade um pouco diferente, todas elas têm peculiaridades distintas que fazem única a experiência, e também não é só isto que nós dizemos, né? Estudar na universidade tem mais também uma segunda vida de socializar com os colegas, Sim, participar em eventos. Sim, eu já fiz vídeo já, tá aqui no card, descrição do vídeo, de que eu aprendi a falar inglês em Aveiro, quando eu tava lá. E não na própria aula em si, né, mas nos eventos sociais que tinham, por exemplo, da SN mesmo, que é o grupo, né, da universidade que tem toda a Europa, né, SN Aveiro nesse caso, que faz a socialização de vários países, né, e o Brasil não tá nos Erasmus porque não é da Europa, é claro, né, mas também entra nesse grupo. Então eu tinha vontade de falar e eu me puxei muito, aprendi a falar inglês fora da universidade, em festas, em viagens, foi... Eu, apesar de ter feito cursos de inglês, o meu inglês é muito básico, eu não consigo comunicar, eu percebo algumas coisas, mas não consigo comunicar. Mas falas muito espanhol? Eu falo espanhol, fiz Erasmus em Espanha, em Tarragona. Na Catalunha? Sim, na Catalunha. Muito boa a Universidade de Tarragona, recomendo. E para quem quer ir para a Catalunha é mais barato, muito mais barato do que Barcelona. Barcelona é muito caro, fazer Erasmus em Barcelona é uma das melhores do mundo, mas Tarragona é muito boa e é mais pequena a cidade. E depois, quando voltei e estive em Aveiro, participei no programa Erasmus Berry da ESN. Foi algo que me permitiu conhecer pessoas. Ela foi do Erasmus Bud, ela foi então tipo uma das que ajudavam a socialização entre os... No meu caso, como o meu inglês é muito fraco, ajudei brasileiros, estudantes brasileiros e estudantes espanhóis com documentação, arranjar casa, conhecerem a universidade, a cidade. Eu nunca fui, mas eu cheguei a ajudar pessoas também, só que informal, assim. Eu nunca fui muito de me atelar à formalidade. Eu ajudei muita gente, mas eu não cheguei a ser. Eu quase fui uma vez, mas eu não fui porque parece que eu estaria viajando e eu não queria. Por exemplo, a pessoa me coloca um Erasmus pra mim, pra eu ajudar ele ali, né, a casa, e eu não tô ali, imagina. Não é legal isso aí, né? Então eu preferi não estar, né, do que falar que eu vou estar e não vou estar, porque tem muitos casos de pessoas que dão um nome pra ser um Bud na ESN e não vão, né? E isso é muito mau para a pessoa que vem de fora. Pessoas que fazem isso. Precisa pelo menos de uma orientação no início, mas é muito gratificante ajudar assim, participar e conhecer pessoas de uma maneira diferente. Sim, o aprendizado é assim, a ajuda é mútua, né? O aprendizado é mútuo, isso é muito bom. Bem, eu acho que é isso, né? Esse vídeo tá enorme já. Passou dos 20 minutos. É que a gente gosta muito da nossa fase de estudante universitário. Sim, sempre lembrando, sempre falando,
Fânia sabe que a gente se conheceu, né? Então... Em Aveiro. Sim. Gurizada, espero que tenha esclarecido um pouco. Se gostaram do vídeo, por favor, deixa um like aqui para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal, ativem o sininho, me siga nas redes sociais aqui embaixo, que a gente pode ter interação por lá melhor, tu pode ter sugestões de vídeos, e também eu tô sempre notificando de vídeo. Caso por última coisa eu não chegue a responder, não te preocupa que eu vou ler, e assim que eu tiver a resposta eu vou fazer um vídeo sobre isso que possa atingir mais pessoas, porque se eu responder só pra ti, eu vou estar ajudando só a ti, então eu prefiro ajudar a ti e mais um monte de gente, tá bem? Ficamos por aqui, Tchau! Tchau! Até a próxima!